A rebelião de Lúcifer, segundo a arqueologia. Estamos gravando o nosso terceiro vídeo. Eu quero pedir desde já a você que curta o nosso vídeo, nos ajude curtindo o nosso vídeo, é muito importante. A curtida do nosso vídeo é uma forma de você me ajudar de graça, né? Apenas só dê uma curtida no vídeo, se possível, compartilhe também ele, faça um comentário, é muito importante o seu comentário. Eu sei que essa informação é uma novidade que nós estamos passando para você, então é muito importante seus comentários, vai me ajudar muito. E inscreva-se também, se ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se em nosso canal. Então, a rebelião de Lúcifer segundo a arqueologia. O que é que a arqueologia fala ou tem a nos contar sobre a rebelião de Lúcifer? Assista os nossos primeiros vídeos, temos o primeiro vídeo, o segundo e agora estamos gravando esse terceiro. É necessário que você assista esses vídeos para que se construa o entendimento sobre esse assunto. Então vamos lá. Quando Lúcifer foi feito, ele foi feito com toda a perfeição, né? Toda a perfeição. Lúcifer, ele tinha todas as virtudes que o Criador havia dado a ele. Não havia ninguém igual a Lúcifer que explicasse e também conhecesse os segredos da sabedoria da luz do Criador. Então, porém, havia um grande detalhe. O Criador, ele, quando fez a criação, ele sabia que no futuro da criação haveria uma rebelião da criação. O Criador sabia que a criação um dia iria se rebelar contra ele. Porém, quando Deus resolveu fazer a criação, ele tinha que criar um recheio na vida. A vida precisava de um recheio que tornasse a vida muito melhor. E qual foi a iniciativa de Deus de dar esse brilho à vida? Ele precisava dar à criação o livre-arbítrio. Dando Deus o livre-arbítrio à sua criação, aconteceria algo. Deus estava, na verdade, tendo que correr um risco em tomar essa decisão. E como Deus não hesitou em correr esse risco, Deus ele preferiu deixar a vida brilhante para a sua criação e deu o livre-arbítrio à sua criação. Porém, quando Deus deu esse livre-arbítrio à criação, ele já previa que a criação um dia poderia se rebelar contra ele. Tem muita gente que se pergunta assim: Deus sabia que essa criação ia se rebelar, por que Deus não inibiu antes? Todo mundo se pergunta isso, mas é justamente isso que eu estou tentando passar aqui, que só encontra-se essas respostas no conhecimento da arqueologia. Somente o conhecimento da arqueologia vai deixar claro esse detalhe. E por isso que eu estou tentando transmitir para você, me baseando no conhecimento da arqueologia. Então, conta-nos a arqueologia que Deus sabia que a criação poderia, através do livre-arbítrio, se rebelar contra ele. Mas ele preferiu correr esse risco. Porém, há um grande detalhe. Deus pegou essa previsão futurística, ele decodificou, ele criptografou e ocultou essa informação na escuridão. Então, quando Deus ocultou essa informação na escuridão, e ele fez primeiro os anjos, né? Porque em Gênesis 1, versículo 1, diz
que primeiro Deus fez os céus e depois Deus fez a terra. Isso é muito importante nós entendermos e não esquecer. Primeiro Deus fez os céus e depois Deus fez a terra. Então, nos céus, que também nós chamamos de Nova Jerusalém, que também nós reforçamos e chamamos de céu, a arqueologia apresenta que é o reino de luz do Criador. Então, nesse reino de luz, é que Deus dá origem a Lúcifer, Deus dá origem aos anjos e Deus dá origem às galáxias. E, segundo a arqueologia, existe um ponto da galáxia que, de forma proposital, Deus não iluminou com a sua luz. E por isso que lá ficou um ponto escuro. E nessa escuridão, Deus pegou essa previsão da possível rebelião da criação e ocultou ali. E Deus chamou as miríades angelicais, segundo a arqueologia, e explicou para eles: olha, todo o segredo do reino da luz está disponível a você. Porém, se vocês optarem pelo conhecimento da escuridão, que está oculto nas trevas, vocês estarão desvinculados do reino da luz. Interessante que a arqueologia conta que Lúcifer, por ser perfeito nas suas virtudes, e nenhum segredo do reino da luz foi ocultado a ele, em um certo ponto da criação, achou-se no direito também de conhecer o que estava oculto na escuridão. Ele ficou com curiosidade, ele disse: se Deus, segundo a arqueologia, se o Eterno revela para mim todo o segredo oculto do seu reino de luz, por que não me revela o que está oculto nas trevas? Segundo a arqueologia, ele se consulta com o Criador inibe ele, proíbe ele, dizendo: você foi feito para a luz. Por que você está com interesse de conhecer o que está oculto nas trevas? A ti não compete conhecer esse detalhe. Não vá, Lúcifer, não faça isso. Porém, Lúcifer tinha o livre-arbítrio. E Deus já previa isso. Porém, Deus preferiu correr esse risco, dando esse privilégio, porque sem o livre-arbítrio, a vida não é vida. Entenda isso. Então, Lúcifer, por ter sido proibido pelo Criador, ele resolveu de conta própria e tentar decodificar, tentar decifrar o que estava ali na escuridão. Segundo a arqueologia conta-nos que isso não foi da noite para o dia. A arqueologia conta-nos que não foi de uma hora para outra. Diz que Lúcifer ia lá um dia, ia depois, e ele tentava decodificar cada detalhe por momento. Ele ia lá, aí segundo a arqueologia conta-nos que ele voltava para perto do Criador, cumpria suas funções, orientava as hostes angelicais, promovia a paz, o reino, a glória no reino de luz, e nos seus momentos oportunos ele ia lá tentar decodificar o que estava oculto na escuridão. Porém, a arqueologia não deixa escapar esse detalhe. Havia uma lei que funcionava no reino do Criador. Que lei é essa? Que lei é essa? Se as hostes angelicais preferirem se consultar com o conhecimento que está oculto na escuridão, poderia e iria perder as forças vitais, porque era uma desobediência ao Criador. Então, assim, vocês têm um livre-arbítrio, vocês podem ser o que vocês quiserem, porém, eu fiz vocês para a luz. Porém, se vocês me desobedecerem, o que pode acontecer com vocês? Perderem as forças vitais do reino da luz, ou seja, perder as virtudes em si. Então, a arqueologia deixa claro que toda vez que Lúcifer ia lá, o Criador ia acompanhando os passos de Lúcifer em segredo. E em segredo, Lúcifer ia perdendo as forças vitais, ia perdendo suas virtudes. Interessante que a arqueologia conta-nos
que quando Lúcifer achou que entendeu o que estava oculto na escuridão, porque ele não entendeu, porque como Deus havia decodificado, Deus havia ocultado em código, em enigma, Deus não explicou para ele. Ele pensou, ele achou em algum ponto do universo que ele havia entendido. E ele, ali, alimentado com esse sentimento, ele começou a ir mais e mais e mais e mais, se aprofundando naquele conhecimento ali oculto na escuridão. Porém, Lúcifer ia perdendo com o decorrer do tempo, a cada passo que ele dava em direção àquele segredo oculto nas trevas, a cada passo que ele ia em direção a isso, ele estava desobedecendo o Criador e perdendo as forças vitais. Então, de início, Lúcifer não queria se afastar do reino de luz, mas pelo outro lado, Lúcifer queria conhecer o que estava oculto na escuridão. Porém, a lei do reino funcionava contra Lúcifer. E ele, sem perceber, ia se lançando mais ali, no segredo oculto na escuridão. Interessante notar que o Lúcifer, ele queria manter o equilíbrio dessas duas coisas. Ele queria conhecer todos os segredos ocultos da escuridão, na escuridão, e também ele queria conhecer todos os segredos do reino da luz do Criador. O único ser que tem capacidade de conhecer bem e mal e manter-se equilibrado só é o Criador. O único que tem a capacidade de conhecer e lidar com o bem e com o mal e manter-se equilibrado só é o Criador. Por isso que a lei do reino funcionava assim. Quem ir se consultar com conhecimento oculto vai perder as forças vitais, porque não vai conseguir se equilibrar. Interessante notar, que é daí que inicia a queda de Lúcifer. Quando ele começa a perder as forças vitais por estar desobedecendo o Criador, segundo a arqueologia, é aí que vem a tal famosa, a tal chamada queda de Lúcifer, pela perca das forças vitais. Interessante que nesse ponto, muitos de nós cristãos, muitos teólogos, começaram a aplicar, nesse conceito de queda de Lúcifer, começaram a aplicar os versículos bíblicos, quais? Para tentar provar que Lúcifer caiu, porque muita gente entende que Lúcifer caiu literalmente, ele caiu do céu e puf, na terra. Muitos entendem assim. Porém, a arqueologia, ela mostra um termo de linguagem sobre queda diferente. Então, será que nós não entendemos realmente esse conceito de queda? Ou será que falta para nós algum detalhe para nós canalizarmos corretamente esse conceito? Porque, segundo a arqueologia, Lúcifer não cai, como nós entendemos, do céu direto para a terra. Segundo a arqueologia, Lúcifer não cai assim. Então, segundo esse entendimento nosso da queda de Lúcifer, é que nós aplicamos na queda literal, porque nós entendemos que Lúcifer caiu de forma literal, e puf, caiu na terra. Com esse entendimento, nós aplicamos Ezequiel 28:16, que está escrito assim: por meio, aqui a Bíblia é NVI, eu estou com a Bíblia NVI, por meio do seu amplo comércio, você encheu de violência. Vou ler novamente. Por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Por isso eu o lancei humilhado para longe do monte de Deus e o expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes. Então, pelo fato de nós entendermos que Lúcifer caiu de forma literal, nós aplicamos esse versículo que é endereçado ao rei de Tiro, nós aplicamos em relação à queda de Lúcifer.
Também tem outro versículo que nós também usamos para aplicar, Lucas 10:18. Lucas 10:18, que diz assim: ele respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Então, como nós entendemos a queda de Lúcifer de forma literal, nós usamos esse versículo para provar realmente que ele caiu. E também usamos Isaías 14, do 12 ao 15. Isaías 14, do 12 ao 15, que está escrito assim. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada. Como foi atirado à terra, você que derrubava as nações, você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo, subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Mas às profundezas do Sheol você será levado, irá ao fundo do abismo. Então, como nós entendemos a queda de Lúcifer de forma literal, nós pegamos esses versículos e citamos para provar de que ele caiu na terra. E por fim, ainda tem Apocalipse 12, versículo 7 ao 13, que também nós usamos para nos basear de que a queda de Lúcifer foi literal. Que diz assim: houve então uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. E o dragão e os seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam o seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamado Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Então ouvi uma forte voz dos céus que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram diante da morte, mas amaram a própria vida. Portanto, celebrem-no, ó céus, e os que neles habitam, mas ai da terra e do mar. Pois o diabo desceu até vocês, ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Então, se nós entendemos que a queda de Lúcifer foi literal, esses versículos aqui são a nossa base. Porém, o apóstolo Paulo, ele deixa uma senha para nós. Efésios capítulo 6 e versículo 12. Vamos lá acompanhar Efésios capítulo 6 e versículo de número 12. Vamos ver o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Veja bem. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, dá-nos a entender que, de acordo com essa passagem, existe uma organização do mal controlada por Satã, Por Satã, que depois que Lúcifer ele perde as virtudes do reino de luz, Deus o batiza com o nome de Satã, segundo a arqueologia. Quando ele perde as virtudes, ele acaba agora sendo, sendo chamado, sendo influenciado
pelo conhecimento da escuridão, e ele perde as virtudes e se desliga do reino de luz do Criador. Aí Deus o batiza de Satã, que se chama, nos seus originais, no seu sentido original, de acusador. É a tradução que muitos de nós usamos para a palavra Satã, acusador. Então, se o texto de Paulo, do capítulo 6, versículo de número 12 do livro da carta aos Efésios, estamos interpretando de forma correta, se nós estamos interpretando esse texto de forma correta, então a organização do mal, governada por Satã, não está no inferno, como muitos acreditam, está no espaço acima de nós. E se esse texto estiver sendo interpretado de forma correta, então logo, Apocalipse 12, do versículo 7 ao 13, irá ainda se cumprir. Vou repetir, se Efésios 6, versículo 12, estiver sendo interpretado de forma correta, então só resta-nos uma coisa. Apocalipse 12, do 7 ao 13, irá se cumprir. Como? Veja bem, Apocalipse 12, do versículo 7 ao 13, está a referência de que ele será lançado do espaço à terra. Veja que os anjos dizem, ai de ti, terra, porque ele foi lançado. Então, se Efésios 6,12 estiver sendo interpretado de forma correta, isso quer dizer que Apocalipse 20, do versículo 1 ao 3, Apocalipse 20, do versículo 1 ao 3, eu faço questão de te convidar a ler esses versículos que eu estou citando, diz assim, vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, então quer dizer que estava solto. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Então, Apocalipse 12, do 7 ao 13, se Efésios 6,12 estiver sendo interpretado de forma correta, se Efésios 6,12 estiver sendo interpretado de forma correta, Apocalipse 12, do 7 ao 13, vai se cumprir. Ele vai ser lançado do espaço para a terra. Apocalipse 20, do 1 ao 3, está escrito, que ele vai ser lançado no abismo e ser preso lá por 1000 anos. Então, espaço, terra, ele cai. Da terra, poço do abismo, vai ficar preso durante 1000 anos. E Apocalipse 20, do versículo 7 ao 10, ele vai do poço do abismo ser solto, vai reunir as nações Gog e Magog contra o reino do Machia, de Cristo ali em Jerusalém, sobre o Monte Sião. E do poço do abismo, depois que ele fazer tudo isso, ele vai ser lançado no lago de fogo. Então acompanhe comigo o meu raciocínio. Se realmente ele está acima de nós, junto com a organização dele, governando esse mundo, vai ainda acontecer uma guerra no espaço, ele vai ser expulso do céu à terra, essa é a queda literal, do céu à terra. Da terra, ele vai ser lançado no poço de abismo, durante 1000 anos ele vai ficar preso, e do poço do abismo ele sai para cumprir algumas profecias, para ser lançado eternamente no lago de fogo. Então, eu peço que você que assista esse vídeo, acompanhe o meu raciocínio baseando-se no conhecimento da arqueologia. E no nosso próximo vídeo, nós estaremos falando sobre a tão famosa chamada ciência do bem e do mal, segundo a arqueologia. E eu aguardo você no